marcou aí o ficou ministério. marcado ou marcou o ministério. E que ministério? E que ministério? Era o ministério do sétimo selo. Era o ministério do sétimo selo. Entonces lo puso en los lugares Então donde, pôs nos lugares donde hablaba de onde las copas, falava las das plagas, las copas, trompetas, das donde hablaba de la pragas, das enseñanza trombetas, bascal. falava do ensinamento sobre carpa. En todos esos sitios puso. Em todos esses lugares pôs 2002. O sea, él ya sabía Ou que seja, ele já sabia que esse ministério já arrancou, porque já havia iniciou, começado. porque já tinha começado. Desde que nasceu. Desde que nasceu já tinha Porque começado. el nacimiento del, Porque o nascimento do séptimo sello, en la do primera sétimo venida, selo na primeira comienzo fue vinda, el nacimiento. o começo foi o nascimento, Y eso tengo algo foi o por seu ahí nascimento. E para tem algo hablarlo por más aí, abiertamente. algo mais Cuando abertamente. comenzó el séptimo sello en Quando la primera começou o venida sétimo fue selo na primeira nasceu. vinda foi quando nasceu. Ou quando Y nasceu. cuando terminó fue E cuando quando murió na finalizou foi quando tem um morreu na começo cruz. e Ou tem um seja, final. tem um início e tem um final, um começo e um fim. cruz. Y E si se las personas as entendieran pessoas entendessem isso, eso, tienen que comprender tem que compreender que si todavía que se ainda ou todavia a noiva está no mundo y el pueblo hebreo todavía no e ha o povo recibido hebreu ainda não recebeu la segunda venida, a segunda pues tienen vinda, que comprender que pois tem que todavía el compreender séptimo que sello no ha todavia o llegado a su sétimo final. selo não chegou no seu fim, no seu final. Ve Vê como si lo buscas por se buscas isso lo que ocurrió en la primera pelo venida, que por eso aconteceu dice, na será primeira vinda, por isso diz paralelo que en será todo. paralelo em tudo. Pero aún viendo lo que ocurrió Mas en la primera mesmo venida, vendo o que si no aconteceu tiene na la primeira revelación vinda, se não tiver a revelação de Dios, de del Deus, cielo, do céu, traída por a el ida Espíritu Santo, trazida en este pelo tiempo, Espírito no lo va a Santo ver, neste tempo, não nunca vai lo ver, verá. nunca o verá. Y más todavía, que E tiene muito que mais subir a ainda, una edad porque tem que más subir arriba numa para era poderlo mais comprender. acima No puede para estar en poder una edad compreender. pasada. Não pode ficar ou estar numa Aunque era diga que que está en passou, una edad, mesmo que diga en la edad de la que piedra angular, esteja na era da pedra angular. la única evidencia A única evidência que le da a una persona que dá está en la edad de la para uma piedra pessoa angular que y ela en está una na nueva era da pedra dispensación, angular, em uma dispensación nova del reino, es que dispensação, ha a dispensação do reino, é que ela compreendeu, entendeu o mistério do sétimo selo, que compreendeu onde é que Deus está cumprindo e onde foi que Deus prometeu e disse se llevaría a cabo el que cumplimiento del séptimo realizaria o sello. cumprimento do sétimo Si selo. no comprende eso, Se ela não entende isso, a pessoa não compreende isso, não vai no puede decir dizer que e está não en la pode piedra, dizer que está na pedra angular, que la revelación porque a revelação de quién era de quem era Jesús Jesus, ou de quem foi Jesus, ou era Jesus, y la obra que llevó a cabo, e a obra que ele fez, realizou, la cual fue predicada en el día de que foi Pentecostés, pregada no dia de Pedro la Pentecostes, recibía Pedro a recebeu en el aposento alto, tipo y figura no de la aposento piedra alto, angular. tipo e figura da era da pedra angular. O Hay que espelho estar ahí dentro. tem que estar aí dentro. Fíjate que aún E había presta personas atenção que ahí mesmo tinham pessoas aí ainda, pessoas que estavam aí y tuvieron que ser e tiveram sacadas que por el ser mismo Espíritu Santo. tiradas pelo próprio Espírito Santo. Y entonces fue que vino la revelación. Então é que Seguro veio a ellos después revelação. Certamente recibieron, eles pero no depois fueron los primeros receberam, mas não foram os primeiros que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. que receberam o Tuvieron esa batismo do bendición ahí. Espírito Santo. Não tiveram essa Todo eso bênção aí. representa este tiempo que Agora tudo isso representa Fíjate este que el tempo. grupo Presta grande, atenção cualquiera podrá que decir, o no, grande todo grupo, ese qualquer um gente, poderia dizer que eso toda fue una obra essa que se llevó gente, a cabo, isso é uma obra no que se pueden fez decir que com eso toda ya essa gente, não podem lleva dizer que tiempo, isso años que seja ou foi um corriendo y tempo, anos, eso creo que el domingo de lo hablamos. um tempo aí. No domingo nós falamos disso, Esa labor se mas hizo de edad en edad. esse labor, Nunca esse trabalho se envió fez Dios de a era em esa era, edad mas Deus nunca enviou para essa era los ángeles segadores. os anjos ceifadores, Y estaba segadores. todo creciendo junto. E tudo Vino estava Lutero, vino crescendo Wesley, junto. hermano Branham, Veio Lutero, veio recogió toda Wesley, esa irmão gente, pero Brana, nunca Dios mandó ese percorreu, ministerio de recolheu Moisés y toda Elías. essa gente, mas nunca Cuando pasa lo mismo en esteve este esse tiempo, ministério de Dios Moisés e manda Elias. Acontece o a mesmo ese neste poderoso tempo, quando arcángel Deus trayendo manda esas esse buenas nuevas, poderoso arcanjo trazendo noticias, essas boas las novas, cuales, mira, cuando as dice buenas notícias, nuevas, as quais, noticias, olha, quando diz que cada foram mensajero notícias trajo buenas novas, nuevas novas para su edad notícias, y cada noticias para mensageiro su edad. trouxe boas novas para a sua era e O sea, notícias se para a cumple sua también era. en cada mensajero. Ou seja, também se Las cumpre isso em escrituras cada tienen mensageiro, que cumplimiento, como él lo as habló. escrituras têm múltiplos Y cumprimentos
O irmão Branham falou isso em múltiplas revelações. Esse é o Espírito Santo, que é Gabriel. Trouxe as boas novas. O que é que vai fazer de era em era? Trazer as boas novas através desse véu de carne. Trouxe as notícias, as boas novas. Assim também ele, quando ele veio, trouxe essas notícias, as quais ele falou, que foi enviado à presença de Deus para trazer essas boas novas, essas boas notícias. Quanto mais rápido eu as dê, mais rápido posso ir embora. O próprio Espírito Santo recolheu todas essas pessoas, esses escolhidos, onde aí tem pessoas, esses escolhidos que eram os que iriam compor ou formar a era da pedra, a era da pedra angular, com pedras vivas, recolhendo pedras vivas. Vejam vocês que depois ele não as iria meter ou colocar na era da pedra angular junto com o joio. Então tinha que enviar esses anjos ceifadores nesse mesmo entrelaçamento dispensacional. No final dele ou no fim dele, toma o título, fecha a porta da dispensação da graça, toma o título, entrega para o homem que está no meio da igreja, se dá para ele comer. Esse homem, então, tem o último ministério, e nesse ministério, as obras, ele realizar as obras dessa separação, mas ao mesmo tempo de reunir, de juntar, ou seja, juntar aos que pertencem da era da pedra angular. Vai chamando-os. Ele conhece cada nome, ele tem o título, conhece cada nome e os vai chamando. Vem para cá, entra aqui, e vão entrando. E nas pregações que foram feitas, se realizando, agora eu vejo, entrou um. Agora eu vejo, entrou o outro. Entrou um num dia, mas poderiam ter entrado vários nesse dia. E foram entrando os que pertenciam à era da pedra angular. E quando já estão aí, então ele dizia, o que não entendes agora, vais entender depois. E essa já é a expressão de amor para com seus filhos de Deus, expressando amor. E vai lhes mostrando pouco a pouco, assim como vai fomentando, alimentando a obra no ministério, no instrumento, vai também aumentando a revelação nos escolhidos, e aí vai um passo adiante, andando para frente, e eles vão aí passo a passo, caminhando. E assim é que se vê a obra de cada era, mas para realizar a obra da segregação, então Deus envia a esses anjos ceifadores, mas uma nova era. E já quando se falou e se disse que a era da graça estava fechada, essa é a voz do anjo forte, onde o povo, dizendo o fim, diz que o anjo disse que o tempo não é mais. E isso que está na Bíblia, quando tu buscas isso na parte humana ou pelo lado humano, tens que buscar um véu de carne que tenha falado isso. E o único véu de carne, o último véu de carne que falou isso, é esse sétimo anjo mensageiro dispensacional. Mas nenhum, mesmo que possam falar que não, que é o irmão William Souto Santiago, não podem dizer algo, falar uma coisa que não está no programa divino, e não é conforme ou de acordo ao que Deus prometeu. Amém. O irmão William Souto Santiago, nosso preciado irmão e amigo, ele teve um ministério no meio da igreja noiva. Deus fez esse ministério e se foi. A obra desse ministério se foi, partiu. Portanto, o que estávamos falando ainda agorinha, não terminou. O sétimo selo não finalizou, não terminou. O sétimo selo tem um início quando ele nasceu, um começo quando nasceu. E o sétimo selo tem que ter um fim, um final. E diz que o sétimo selo é como um foguete e vai se desaparecendo e depois se desaparece, desvanece. Essas etapas, o fim das copas, das trombetas, das pragas, tudo termina com o sétimo selo. O reino dos gentios e diz a introdução ao milênio, tudo termina. Ou seja, que se ainda ou todavia estamos aqui, se ainda estamos aqui, ora, a pessoa tem que buscar, achar
o sétimo selo sendo cumprido, porque ainda não nos fomos embora, não partimos, não chegou a seu fim o sétimo selo, e nem tampouco aconteceu a ressurreição. Portanto, não houve um instrumento que se foi buscá-los, um instrumento que foi buscá-los. O povo não pode dizer que está fazendo trabalho lá para depois vir, falando isso. E como é que engana o povo? Como é que podem enganar com 99% da palavra e acrescentam um pouquinho e desvirtuam, enganam o povo que tem vindo lutando neste tempo final até agora ou até aqui, e depois por um pouquinho de levedo que metem aí na massa, um pouquinho apenas, e aí desviam o povo. E vão prestar contas por isso, por causa disso. Podem acrescentar a palavra e desviam o povo e mudam o olhar do povo, direção da visão do povo, e ficam no tempo passado, não passam para frente, para adiante. Ele disse que na sexta dimensão estão esperando a vinda do Senhor, diz Apocalipse 11. E Apocalipse 11 são os ministérios de Moisés e Elias. E depois que chegam até lá, apenas são 3 dias, nada mais do que isso. Só com isso a pessoa já deveria olhar e ver que isso não aconteceu com o irmão Branham, já tem anos, e não aconteceu com o irmão William, já tem anos. Então isso não se cumpriu, Apocalipse 11. Não comece a dizer que está fazendo uma obra lá, porque ele, durante um certo tempo atrás, ele disse que eu continuarei pregando a mensagem quando eu for. Em certo lugar, cada mensageiro realizou esse labor, esse trabalho, também aqui e lá, mas chega um momento onde se abre o mistério da meia hora de silêncio, e aí já não se pode fazer mais nada lá em cima. É silêncio inteiro, completo silêncio. Aí não se realiza, não se faz nada aí. Está tudo quietinho, olhando para cá, porque os que estão lá estão desejosos de vir para cá. E estão esperando por esse que chegue até lá, ou que vá até lá, e os traga. Mas presta atenção que também eles têm de escutar, e portanto a fé de ressurreição também eles a estão escutando. Mas antes de serem ressuscitados, a mesma coisa que está acontecendo na terra antes de ser transformados, está realizando, fazendo um juízo. Não pense que neste tempo Deus está realizando, fazendo uma separação, uma reunião, um juízo, o juízo, porque o juízo começa pela casa, e a própria palavra é quem vai discernindo as pessoas. E começam a dizer, não se cumpriu isso, não se cumpriu isso, não se cumpriu isso, e começam a bater nos conservos, diz em São Mateus, e começam a falar e a fazer coisas, vê? E aí já vai se saindo, vão saindo. O irmão Branham diz que as lagartixas vão saindo, começam a sair porque a luz está iluminando a igreja noiva. Começam a sair do meio do povo, e o irmão Branham diz, saíram porque não são dos nossos. Saíram do meio porque não são dos nossos. Aí está a separação sendo realizada, sendo feita. E começa, a própria palavra começa a fazer esse labor, esse trabalho. É a palavra, começa, a atitude da pessoa começa a ser mostrada, a se mostrar. O que não aconteceu em tempos passados ou idos, nem no tempo do irmão William. Todos falavam bem bonito, um ou outro, se fazia as coisas, fazia escondido, não falava mal ou contra, e tentava se comportar que o melhor possível, as coisas que fazia bem caladinho, mas Deus nos foi ajudando a todos, e cada um foi melhorando, ajudando, o Espírito Santo ajudando as pessoas, mas preste atenção que chega também o outro grupo, que já vai sendo tirado com a palavra. E então começam a obrar em oculto, aquilo que eles faziam em oculto, então começam a piorar, começa o pior, porque então um dizia, mas olha só, a pessoa nunca viu falando coisa ruim ou mal, e maldizendo, zombando, coisas desse tipo, e falando coisas dos ministros, inclusive do irmão Miguel, de mim, de alguns ministros. Como é que pode ser que agora publicamente ele faça isso? É que estamos no tempo em que tudo é trazido à luz ou vem à luz, até mesmo a atitude das pessoas que estavam escondidas. Imagina se Deus tivesse cumprido tudo isso já faz 7 anos atrás.
Deus então teria que ressuscitar os de Sodoma e Gomorra e os do tempo de Noé e voltar o tempo até os de Nínive e todos esses lugares onde Deus estendeu a misericórdia. A ira, não que não veio, sempre veio a ira, mas então ele teria que também cumprir com eles a salvação nesses ou naqueles tempos, ou naquele tempo, porque então todas essas pessoas que agora tu as vês, como elas falam e todas essas coisas que fazem, estariam recebendo algo que não é deles, que não pertence a eles. Deus não pode transformar, Deus não pode adotar a joio a um incrédulo, nem a um manufaturado também não, tampouco, só os escolhidos. É por isso que este tempo é muito, muito importante. Se vê tudo clarinho. E as pessoas podem dizer, mas como é que esse aí está fazendo isso ou saiu com isso? Saiu com isso, é que está se realizando a obra da segregação, da separação. É por isso que é vista essa serpente que estava cirandeando aí entre as ervas e agora ela é exposta. E toda a obra que ela fez, agora que se percebe o que ela vinha fazendo. Não apenas neste tempo, mas nas eras, e como o espírito do diabo estava metido aí no meio da igreja, fazendo dano mal. Aí ela se regozijava, caía a chuva do evangelho. Como diz o irmão Brana, ela se regozijava, o trigo se regozijava e a erva também se regozijava, os dois. O trigo, isto também é para mim, este também é para mim, ou isto também é para mim. Isso era para os escolhidos. Amém, amém, amém. Não era para a erva, o mato. Por quê? Porque agora neste tempo se vê a vista que toda essa mensagem, toda essa preparação, onde ele dizia, examinem as mensagens, não acrescentem, não tirem, esquadrinem, porque tal como isso foi falado, assim será. E ele vinha falando isso, dizendo isso. O irmão William também dizia, esta mensagem que eu tenho trazido, ou trouxe, é desse jeito, não acrescentem nem tirem. Por quê? Porque exatamente como eles falaram, aí é que Deus está realizando, fazendo a interpretação disso que foi trazido, é o cumprimento, é o que nós estamos vendo hoje, sendo realizado, sendo feito. Mas se ficarem acrescentando a ela ou tirando, tiram a revelação que tem aí. É por isso que eu sempre tenho dito, tu pegas uma mensagem do irmão William ou do irmão Brana, porque o irmão Brana em alguns lugares ele dizia, estamos na era da noiva, estamos na pedra angular, e estamos esperando a promessa e tudo, muitas coisas ele falava, mas tudo isso era um reflexo do que iria acontecer nessa era perfeita. Tem uma nova mensagem aqui onde ele falou umas palavras de saudação. Isso eu creio que está no livro da visão da carpa, na parte 4, deve estar na terceira. Eu tenho que ver onde é que está. Eu tinha marcado em um dos livros e um irmão me enviou. Eu creio que nós já lemos isso, mas nesta manhã foi em 19 de janeiro de 2008, uma saudação de Goiânia para a Venezuela. Me mandou esta manhã o irmão. Ele disse, continuaremos até que vejamos levantada uma carpa, tenda catedral gigantesca, onde esperamos que o ministério do último dia, do dia final do sétimo milênio, seja manifestado, dia postreiro. No sétimo milênio seja manifestado, o qual está prometido que será o ministério de Elias junto com o ministério de Moisés, ou seja, o ministério das duas oliveiras, porque os grandes milagres, sinais e maravilhas para o último dia estão prometidos para o ministério das duas oliveiras, o ministério de Moisés e de Elias, e onde esteja o instrumento no qual estará o ministério de Elias, nele, aí estará o cumprimento para a visão da carpa, da tenda. Voltamos agora a dizer o mesmíssimo de agorinha a pouco. Se o sétimo selo tem um princípio e tem um fim, e já se foi o reverendo William Branham, se foi o doutor William Soto Santiago, e não se realizou, não aconteceu a ressurreição e transformação, então neles não se cumpriu o ministério de Elias na sua quinta manifestação, de Moisés na sua segunda manifestação e de Jesus na sua segunda manifestação. Tão simples assim. Poderão dizer que não, que se cumpriu nele, mas por que não está transformado? Onde está a ressurreição? Onde está a fé de rápido? E aí é que tu diz, não, é que ele
está fazendo um trabalho lá, eles respondem. Acrescentando na palavra, e não a fazem ou a tornam eficaz para o povo, ou efetiva para o povo. Agora continua dizendo, teria que ter um instrumento, se Deus tem que ter um instrumento véu de carne, onde esse ministério estaria sendo operado pelo Espírito Santo, não pode operar. O Espírito Santo não pode operar um ministério se não tiver um véu de carne, tem que ser um véu de carne, no qual, onde ou nele, ele realiza, faz essa obra aí, que esteja tal como esteve Jesus quando foi para realizar a obra de redenção na cruz. Um ministério adotado. Uma coisa é a adoção do ministério, isso é uma coisa. E outra coisa é a transformação desse instrumento. Duas coisas diferentes, distintas. Portanto, podemos compreender e ver o simples que tudo será. Assim como Moisés teve uma carpa, uma tenda, onde estava a arca do pacto, onde estava a mesa dos pães da proposição e também onde estava o altar de incenso, onde estava o candelabro, o candeeiro, o candelabro com suas 7 lâmpadas. Moisés foi quem mandou construir esse tabernáculo no programa divino. Vejam vocês que para o último dia, assim como também vimos muitos evangelistas que tiveram uma tenda, o irmão reverendo William Branham também ministrou sobre tenda em alguns países, na América do Norte, em alguns países. Para o último dia, Elias ministrará sobre uma tenda junto com o ministério de Moisés. E nunca o irmão William ministrou nessa grande carpa catedral. Nunca ele realizou ou fez a obra que foi prometida aqui, onde o irmão Branham falou da coluna de fogo, quando lhe foi mostrada aí na visão, onde ele viu a coluna de fogo falando com alguém mais acima de onde ele estava. Ele estava na 7ª era, mais acima a era da pedra angular. Ou mais acima é a era da pedra angular. E se diz... Para o último dia, Elias ministrará sob tenda, junto com o ministério de Moisés. E isso dará a vez ou lugar a uma grande manifestação da parte de Deus, plena manifestação, onde maravilhas, sinais, milagres serão feitos. E também milhares de pessoas receberão a Cristo, receberão salvação. E muitas pessoas também receberão cura divina. Quando? Ele me falava, Cristo, Messias, ungido, é a mesma coisa. Ele me falava assim. Cristo, Messias, ungido é a mesma coisa. E isso tem a ver com a unção que é dada por Deus pelo Espírito Santo. Ou seja, quando na primeira vinda ele foi chamado de o Cristo, ele, que é o ungido, que é o Messias. Disto eu vou falar num tema, eu espero que seja aqui em Porto Rico. Se Deus me permitir, eu estive pensando nele, e quando eu vou falar, não é o momento, porque diz que vai se abrir algo muito tremendo, extraordinário, que tem a ver com o nome se abrindo, e tudo que esse nome abarca, e como é que a primeira vinda, vejam, Pedro teve a revelação, quando disse Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, o ungido Messias. E falou na pregação do dia de Pentecostes. E muitas pessoas foram salvas, mais de 3.000 foram salvos. Ou seja, obtiveram um novo nascimento aí, recebendo a Cristo como Salvador, ao Messias. Mas olhem como o irmão Branham, de que forma, quando ele fala que viu pessoas com suas mãos levantadas, recebendo ao Senhor, arrependidas, e
Os dois, tanto quanto o irmão Branham como o irmão William, ao estarem na dispensação da graça, os dois, tudo o que eles estavam falando aí tinha que estar sendo mostrado de uma certa forma e refletindo, tipificando, representando o que seria este tempo. O irmão William deixou algo entreaberto para se ver quando ele dizia que já não para nascer de novo e não para transformação. Portanto, já nesse momento, um instante, a porta da graça já está fechada. Nesse momento que ele viu aí, pessoas recebendo ao Senhor, já para esse momento, o instante, já fazia tempo que não diz aí quanto tempo atrás já tinha sido fechada a dispensação da graça. Portanto, as pessoas que ele viu, e ele aqui, quando ele fala de milhares de pessoas passando para receber a Cristo, aí a pessoa tem que entender que Cristo significa Messias ungido. O que essas pessoas estavam recebendo quando passaram adiante? Estavam recebendo ao ungido, ao Messias, na sua segunda vinda. Tão simples assim. E tudo isso vai se abrindo cada vez mais e mais, onde a oportunidade, a chance para obter vida eterna, Deus vai dar para todo esse mundo denominacional, que não seja marcado pela marca da besta, com a marca da besta, e escapem da imagem da besta e da besta, para que a grande tribulação, depois na grande tribulação, deem as suas vidas pela mensagem. Preste atenção que um deles deu a vida, e os escolhidos de Deus, e até mesmo os das eras que vão ressuscitar, mas os escolhidos de Deus, deste tempo final, do fim do tempo, os quais não verão morte, serão transformados. Ou seja, não terão de morrer ou que morrer, porque já um fez por nós, e isso é um cumprimento. E aqueles que vão ser ressuscitados, pois mostra que quando ele foi sepultado e ressuscitou, aí está essa outra representação ou representatividade, ressuscitando aos das eras e até mesmo os do nosso tempo. É por isso que ele dizia que Moisés aí representa os que vão ressuscitar, vão ser ressuscitados, e a Elias os que vão ser raptados. Ou seja, que tem os dois aí no Monte da Transfiguração, foram mostrados. Mas eles, porquanto eles não nasceram de novo, não tinham o Espírito Santo, então eles têm de morrer ou que morrer na grande tribulação, dar as suas vidas ou darem as suas vidas. E isso vai junto com aquele escrito que ele escreveu, a escritura onde diz: nem todos os nascidos de novo farão rapto. E isso se cumpre em certas pessoas. Agora, isto que ele está falando aqui de pessoas que estão recebendo ao Senhor e estão milhares de pessoas recebendo a Cristo, e Cristo é o Messias ungido. Amém, amém. E muitas pessoas também receberão sanidade divina. E muitas pessoas também receberão cura divina. Esperamos ver brevemente estes ministérios das duas oliveiras. Se os esperam ver brevemente, é porque não estavam ministrando aí. E ele está dizendo, ou seja, os vamos ver. Vamos ver esses ministérios sendo operados em um homem. Esperamos vê-los. Diz... Tem um lugar que diz que eu também desejo vê-los. E tem um outro que depois vamos achá-lo. Eu tenho ele aí, esse lugar, ele fala muito mais diretamente nesse. Já em 2016, eu creio que foi 2017. Porque para eles será
porque para eles serão os milagres e maravilhas no meio do povo de Deus. Eles terão poder, porque Deus estará neles manifestando o seu poder. E esperamos que os ministérios e a visão da carpa, da tenda, surjam juntos, unidos neste tempo final. E vejamos as duas coisas juntas, unidas. E se vamos ver, unidas não pode ter a carpa aqui ou a tenda aqui, um instrumento numa outra dimensão. Tem que estar, ou tem de estar os dois juntos. Está a carpa, então tem que estar um instrumento aí, não pode estar no outro lugar ou local. E não pode estar em alguém que Deus já operou. O mensageiro termina o seu trabalho, Deus o leva e Deus levanta outro. Não tem que acrescentar nada aí, porque Amós 3:7 se cumpre em todos os tempos. E neste tempo não é uma exceção. Não fará nada o Senhor sem que antes revele seu segredo a seus servos os profetas. Amós 3:7 não é exceção neste tempo. E vejamos as duas coisas juntas, unidas. A visão da carpa e os ministérios de Moisés e Elias operando, trabalhando nessa carpa catedral gigantesca que foi prometida. E se foi visto pelo reverendo William Branham ao ser transportado para o futuro, tende a aparecer em algum lugar do planeta Terra, porquanto a terceira etapa será cumprida aqui. E está em um idioma desconhecido para o reverendo William Branham, que ele falava inglês, portanto não será no inglês, será num outro idioma. E nós sabemos que será no Ocidente, portanto será no espanhol. Consequentemente, e se tiver que se traduzir para um outro idioma, haverá tradutores. Isso não terá problemas nisso. Tem tradutores. E aí continua falando que se tem que fazer em outros lugares, também se fará isto. E aí aqui diz mais na frente que se tem que pôr ar-condicionado, também poremos ar-condicionado. Não apenas no teto, também nas cadeiras, sistema de som, sistema de iluminação. Se tivermos que colocar ar-condicionado, também colocaremos. Isso nós veremos se tiver necessidade para isso. Ou seja, aqui não tem limitações, limites para o que Deus vai realizar ou fazer. Ele é o dono de todo o universo. E se temos adiante que pôr ar-condicionado, poremos ar-condicionado. Eu lembro, durante esse tempo, quando ele me falava de colocar ar-condicionado, e eu falei para o engenheiro que estava neste tempo, eu não sei se tu te lembras, que era esse que ele era alto, magrinho, Miranda. Faz tempo que eu não sei dele. E eu lembro que eu falei isso para ele. Se eu vejo ele, vou perguntar e vou gravar, para que ele se lembre. Eu lhe falei isso, olha. Irmão William diz que nesse tempo 2008 não tinha se mandado fazer para pôr ar-condicionado. Não, isso não pode ser feito, ele falava. Isso é impossível, não pode. Eu lembro, mas olha, para uma pessoa que não entende, né? Para nós, se nos fala isso, sim, se pode. Como será? Eu não sei, mas se pode. Porque o escolhido não pode, o escolhido de Deus não pode ter limites, limitações, e nunca terá limitações no tocante ao que Deus prometeu, ou relacionado ao que Deus prometeu. Uma pessoa normal tem limitações terrenas, terrestres, e a leva até onde ele tem esse conhecimento, essa educação terrena ou terrestre, mas o escolhido de Deus, ao ter a mente de Cristo, a mente das alturas, ele não tem limites. Não tem limites naquilo que tu possas crer e obter. Nunca tem limites para um escolhido. Não tem limites, limitações. Ou seja, para o Deus do Israel celestial e do Israel terreno, não tem limites no tocante ao que Deus estaria realizando no meio da igreja, no meio de Israel. Não há obstáculos que não se possa vencer. Bom, vimos assim, nesses pontos que falamos, o que é o começo e o fim do sétimo selo. E como, de que forma Deus esteve cumprindo aquilo que Ele prometeu, e que o único que está realizando
concretizando essa obra de separação e essa obra do que é correto e errado, é o anjo do Senhor. Fala na página 141 do livro de citações, que quem unicamente pode fazer esse labor é o anjo, esse trabalho é o anjo. E o anjo estaria ministrando esse ministério de Moisés e Elias, realizando, fazendo essa obra. Esse é o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. E é quem está realizando esse labor até chegar o momento onde já terminará o seu labor, o seu trabalho. Diz que a Moisés ninguém podia tocar nele, tocá-lo, até que ele terminasse, findasse o seu labor, o seu trabalho. E veja, o sétimo selo vai chegar ao seu fim, mas um fim ou final onde será o maior golpe que se lhe dará ao reino gentil. Um grande golpe no reino gentil. E aí já se vê que entra outra etapa onde começa ou inicia já a correr esse tempo do juízo, começa a correr esse tempo do juízo, aí na sexta dimensão, durante esses 3 dias, e volta, regressa, e então se fará essa obra nesses dias, obra tão grande, onde depois de 30, 40 dias, estremecerá a terra e vamos embora no rapto. Tudo será sob confusão, debaixo de confusão, e muitas coisas que estarão acontecendo na terra, porque se até mesmo pessoas da mensagem perguntarão, mas não se teriam rapto, pessoas das mensagens perguntando o que aconteceu, mas se não estava seguindo aquele que tinha te dar a fé de rapto, como é que tu estás perguntando agora onde está o rapto? Se a esse que eu enviei, bem melhor tu criticastes, desce as costas para ele, mas preste atenção, que se lhes falará, não vos conheço, não sei de onde vós sois, porque não são e não pertencem à era da pedra angular. Não sei de que era são, em que era ficaram lá embaixo, em qual era, não sei. Não os conheço. Eu conheço os da minha era, os que eu fiz subir. E cada mensageiro por aí, quando perguntarem para ele, olha, esses aqui são das tuas eras, não, daqui também não. E o outro, não, daqui também não. Joga nas trevas de fora, onde será o choro e ranger de dentes. Essas pessoas já não vão obter vida eterna. Os que rejeitaram e crucificaram neste tempo a palavra pela segunda vez. Agora, os que estamos vendo aí nisso que nós lemos, que chegaram aos pés recebendo ao ungido, o Messias, ao Cristo, esses mesmo que eles tenham que passar pela grande tribulação, têm vida eterna. Isso é, no milênio estarão em um certo lugar, esperando em um lugar de descanso, descansando no milênio. Não é um lugar de tormento, de ficar sendo atormentado, mas os outros passarão por 1000 anos de tormento, esperando a ressurreição final, para serem julgados e serem lançados no lago de fogo. Vejam, as 2 áreas ou zonas de cada grupo, isso vai ser assim. Aqueles que desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez, o que é que eles estão recebendo aí quando eles vieram até o altar? Salvação. Salvação, ou seja, a salvação que esses ministérios trazem, onde diz, e nas suas asas trará saúde, cura para os escolhidos, a transformação, a ressurreição para os que partiram, e para as fátuas, as loucas, a salvação, a vida eterna. Veem como que tudo neste tempo está se fazendo de uma forma tão simples que cada qual está se agarrando ao lugar que lhe pertence, ou ao qual pertence, com o seu livre-arbítrio, livre escolha. Ninguém está te obrigando a nada aqui. É a palavra que está fazendo tudo. Ninguém está obrigando ninguém a nada. É a palavra que faz a obra no coração de cada pessoa. E se não houver aí, não tem essa semente aí que foi semeada na mensagem do nosso irmão William. Não, que eu creio nessa mensagem. Bom, então por que agora com o 7º selo não tem surgido, não brotou a vida essa palavra que foi semeada aí? Não estava.
Não pode surgir algo que não está no intelecto. Agora, tudo isso é a obra do sétimo selo. Desde o seu início até o seu fim, ou seja, o sétimo selo, tendo um começo e um fim, um final. O sétimo selo na trajetória, ou a trajetória do sétimo selo desde o início até o fim. Nós podemos colocar esse tema para este momento de hoje, quarta-feira, 13 de novembro de 2024, onde nosso irmão Miguel Bermúdez Marim está lá em Concepción, Talcahuano, lá no sul do Chile. Eles têm uma atividade, uma reunião hoje pela manhã, assim que uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, ao reverendo José Hernández e todos os ministros que estão reunidos lá, ministros, irmãos e irmãs, neste dia 13 de novembro de 2024, numa quarta-feira. E já estaremos nos vendo brevemente nas próximas atividades. Que Deus os abençoe e os guarde. E para vocês também aqui em Porto Rico. Aos trabalhadores que estão aqui, que Deus os abençoe e continue ungindo e dando-lhes sabedoria para realizar todos esses trabalhos, labores e a toda a congregação aqui em Caiei, Porto Rico. Continuem agarrados da palavra da mensagem, como sempre, conectados, como sempre, escutando tudo. O que está acontecendo também, não apenas aqui em Porto Rico, senão que nos demais países também, onde se está fazendo uma obra muito, muito grande de uma forma simples. À vista, aos olhos de todo mundo, e é uma obra que só os escolhidos entendem o que está acontecendo. Os outros vão falar, vão ficar falando um monte de coisa, mas isso tende a acontecer porque foi escrito, foi falado que aconteceria. Isso neste tempo final, na obra do sétimo selo, aconteceriam todas essas coisas. Nós continuamos olhando a arca, a palavra e a obra que se está fazendo nessa trajetória do sétimo selo. Alguns a viram iniciar desde que ela nasceu, tiveram o privilégio de vê-lo nascer, tal como viram nascer lá a Jesus. Tiveram a oportunidade de vê-lo na sua meninice, na sua juventude, e também agora, já na etapa onde ele está. Ou seja, tem pessoas que o viram na sua trajetória e elas terão esse testemunho depois para o milênio e para a eternidade. Essas pessoas terão esse testemunho para o milênio e para a eternidade, ver que tudo Deus o cumpre de uma forma simples, tal como aconteceu na primeira vinda do Senhor. Bom, que Deus os abençoe, Deus guarde a todos e muito obrigado por esse tempinho, esses momentozinhos que sempre quando os temos, pois saem muitas coisas aqui, ou aí que depois, em um outro estudo, pois se abunda muito mais nelas, daquilo que se fala, se abrange mais. Da noite eu estou vendo e meditando em certas coisas, na noite, aí para as próximas atividades, e como Deus esteve me mostrando todo esse labor, trabalho do sétimo selo e como está tendo todas essas etapas consecutivas, como vai se marcando cada uma delas e cumprindo, mas de uma forma tão rápida que de um momento para outro vão passando e quando vamos ver, a gente verifica, mas quem é este? Ah, este é quem ressuscitou e o outro, olha, por lá tem outro. E vai regando-se, espalhando-se essa voz. Mas tu também, tu estás mudado. Ou seja, vão ver certas coisas que vão assim acontecendo no nosso dia a dia e tão rapidamente, tão rápido. E já levamos 2000 anos. Vamos falar assim, arredondando, 2000 anos mais próximos. Ou seja, que o que está faltando agora é tão pouquinho, que já
tudo vai acontecer tão rápido, passar tão rápido, e quando a gente verifica, já se está fazendo tudo isso. É por isso que estejamos apercebidos de tudo o que está acontecendo. Olha o mundo como está andando ou anda, como nos Estados Unidos as coisas estão colocando as fichas nos seus devidos lugares, e muitas vezes pensam que as coisas vão se cumprindo de uma, não, que tem que ser desse jeito, a pessoa pensa assim. Muitas vezes vão se cumprindo de uma forma que a pessoa nem imaginava. E se faz esse cumprimento, se realiza, e não percebem, porque é tão sutil. Como é que o diabo vai entrando? Ele sabe que lhe resta pouco tempo, e esse escrito que ele diz que o Espírito Santo vem encarnado em um homem, diz o Espírito Santo é tirado, mas quando vem encarnado. E onde se cumpre plenamente, vê em cada era, foi tirado de uma certa forma, quando levou-se o mensageiro, mas a igreja ficou. Ele diz numa mensagem que nunca o Espírito Santo se foi do meio da igreja. E está no meio da sua igreja. Porém, potencialmente tinha se cumprido. Não sei se a palavra potencialmente possa ser usada aqui, ou tipologicamente se cumpriu quando o mensageiro se foi, partiu. Pois aí se cumpriu, ou se refletiu o que seria plenamente no fim, no final. Mas ficou no meio da igreja, o Espírito Santo ficou no meio da igreja. Chegou o sétimo anjo mensageiro e vem e dá essa revelação tão grande quando este Espírito Santo que temos no nosso meio, aquele que está no nosso meio, chega a se encarnar ou a encarnar-se. Mas vejam como depois ele faz a citação dessa escritura de 2 Tessalonicenses capítulo 2 e diz que quando seja tirado aquele que impede, e ele escreve que é o Espírito Santo, e diz que quando for tirado o Espírito Santo, e onde aí se cumpriu? Em um tempinho, aí um momentinho, mas vê que quando ele volta, o Espírito Santo volta, essa noite foi gloriosa. E tudo isso, então, quando o Espírito Santo então se encarna, o que é que faz do outro lado? Então, o espírito do diabo, do outro lado, diz que o diabo cai do céu e vem encarnado em um homem. Ou seja, como é que vai se cumprindo tudo isso? É o que tem que vigiar, ficar em alerta para quando tudo isso já esteja, não vai ser que a pessoa esteja esperando que se cumpra de uma certa forma, e quando Deus o vai cumprindo, porque por um lado Deus realiza, faz essa obra, e a pessoa crê que é de uma certa forma o jeito, e quando Deus a está cumprindo, não crê nela, porque não é a forma que essa pessoa está esperando, o jeito, rejeita isso, mas pelo outro lado, pensa que o que o diabo vai fazer através de um instrumento também, porque são pessoas crentes na mensagem, sabem que o espírito do diabo vem encarnado em um homem também. E quando vê que se está cumprindo algo, não pode ser assim, porque tem que ser desta forma, desse jeito. E aí então pode dar, vamos falar assim, estar aberto a essa manifestação do diabo e possa agarrar a marca da besta sem se dar conta, sem perceber, porque para ele essa não era a forma em que iria se cumprir. E, portanto, eu prefiro bem melhor trabalhar desse jeito, dessa forma que esse homem está implantando aí, ou que se está dizendo que se faça, a que não me permitam trabalhar para a obra, ou seja, sigilosamente o diabo pode, em sigilo, enganá-lo, porque a pessoa pensa que esse não é o jeito que vai se cumprir aquilo que foi profetizado, que seria, no fim do tempo, a manifestação da imagem da besta e da besta. Pode ser enganada facilmente a pessoa, assim como rejeitam o cumprimento do sétimo selo, e o cumprimento do como foi profetizada, sendo materializado e sendo cumprido no meio da igreja, o rejeitam, e também podem rejeitar, que não é, ou seja, da forma em que se está cumprindo aquilo que o diabo está realizando ou fazendo, mas que então aceitem essa obra que se está fazendo e ficam marcados pela besta ou com a besta. Tudo isso
pode entrar assim dessa forma tão sutil, onde ou enganosa, onde é o tempo onde se está dando a conhecer quem é e toda a obra do diabo, a qual ele realizou, onde a vimos já na estrada, aí já é vista o que é. Mas como essa revelação somente é para os escolhidos, as outras pessoas podem escutá-la e dizer, não, isso não pode ser assim, isso não é assim. E tenham a marca da besta sem perceberem, sem se dar conta. Tem um escrito que é onde ele diz que rejeitar a mensagem ou o cumprimento da vinda do Senhor é receber a marca. Tem que buscar isso, se eu cheguei a falar disso ou ler isso. Assim que vimos essa trajetória do sétimo selo, a qual é desde o seu nascimento, desde o seu nascimento. Nasce o sétimo selo, nasce na primeira vinda aí, em Belém da Judéia, e termina ou finaliza na cruz. Esse é o começo e o fim do sétimo selo. Começo desse ministério do sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, tem um começo no seu nascimento e todavia ainda não se foi do planeta Terra. Terá um fim, um final nesse véu de carne, nesse corpo de carne, para depois continuar realizando essa obra já num corpo glorificado. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde em frente, adiante, servindo a Deus todos os dias de vossa vida e agarrados na palavra que é a que fortalece-nos dia a dia. Ela é que nos dá o ânimo para seguir, continuar. São as promessas. Para isso é que nós estamos lutando e nos esforçando para obtê-las, tal como foi com Josué. Apenas que peço que te esforces e sejas valente. Mas para quê? Para obter aquilo que Deus tinha prometido aqui. Continuamos nos esforçando, continuemos sendo valentes para obter essas promessas. Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos, de Porto Rico.